Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, meus matineiros. Programa de quinta-feira começando, já estamos chegando no final da semana e hoje o programa tá super especial, recheado de conteúdo, muita informação, muita notícia, muita fofoca e, claro, muita história no nosso quadro História da Música. Eu sou Érica Prado, te convido a assistir o programa de hoje e ele começa agora. Eu quero passar, pois o som está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! Ai, ai, oh. Oba, oba, oba. Nossa! Bom dia, bom dia, bom dia. Bora acordar, bora reagir, bora animar. Pega o seu café, chega mais. Eu já quero desejar uma excelente manhã, um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Amanhã teremos nosso primeiro sextou do ano. Maravilhoso. E antes do nosso programa começar, agora eu já queria lhe dizer que ontem, quarta-feira, dia 4 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional da Abreografia. Você sabe o que é? Essa é uma data que homenageia a criação da técnica médica que permite a impressão de imagens de radiografia em papéis fotográficos. Esse método foi indispensável nos diagnósticos de doenças pulmonares e lesões no coração. A abreografia tem este nome devido ao seu criador, o médico brasileiro radiologista Manuel Dias de Abreu, que inventou essa técnica em 1936. O nome da sua invenção foi oficializado no Congresso Brasileiro de Tuberculose em 1939, numa época onde o mundo era assolado por uma epidemia de tuberculose. A invenção do médico brasileiro possibilitou a identificação a tempo da doença e, consequentemente, o aumento da probabilidade de cura dos pacientes. Devido à importância da sua invenção, Manuel Dias de Abreu chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel. Manuel Dias de Abreu nasceu em 4 de janeiro de 1861, sendo este o motivo da escolha desta data como a celebração do Dia Nacional da Abreografia. A data comemorativa foi oficializada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Isso foi feito através do decreto número 4.984, de 3 de janeiro de 1958, com o intuito de homenagear o trabalho do radiologista e de significar a sua contribuição para o bem da pátria. Por isso, no nosso resumo pontual de hoje, vamos conferir toda a história de vida de Manuel de Abreu. Você sabe quem é Manuel de Abreu? Manuel Dias de Abreu é o terceiro filho do casal Júlio Antunes de Abreu e Mercedes da Rocha Dias. Ele nasceu em São Paulo em 4 de janeiro de 1892. Ele se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1913 e logo depois defendeu sua tese de doutorado sobre a influência do clima tropical sobre a civilização, intitulada como Natureza Pobre, em julho de 1914. Nesse mesmo ano, deixou o Brasil, acompanhado de seus pais e de seus irmãos, com destino à Europa, a fim de aperfeiçoar a sua profissão nos hospitais de Paris. O primeiro contato com a medicina francesa do Manuel de Abreu foi nesse hospital, o Hospital de La Piété, em Paris, e ele era encarregado de fotografar peças cirúrgicas. Como uma pessoa criativa e engenhosa, logo ele já desenvolveu um equipamento específico para fotografar mucosas gástricas, como essa daqui. Apenas em 1916 que Manuel de Abreu começou a se interessar pela especialidade recém-criada na época, a radiologia. Ele começou a trabalhar no Laboratório Central de Radiologia deste hospital, que atualmente é o Hospital de Haut de Paris. Ainda em Paris, Manuel se aperfeiçoou na radiologia pulmonar e desenvolveu a densimetria, ou seja, a mensuração de diferentes densidades numa radiografia. Posteriormente, ele acabou identificando uma possibilidade de se realizar a radiografia de tórax em massa na população e com baixo custo, com o objetivo de diagnosticar precocemente casos de tuberculose.
E em 1921, em um de seus livros publicados, ele deixa clara sua convicção de que para o correto controle da tuberculose pulmonar deveria ser feito o diagnóstico em massa da população. Ao retornar para o Rio de Janeiro em 1922, ele encontrou a cidade devastada por uma epidemia de tuberculose, o que fez Manuel prosseguir sua luta contra essa doença. Assim, por sua influência, foi instalado o primeiro serviço de radiologia destinado ao diagnóstico da tuberculose. Ainda no Rio de Janeiro, ele vai assumir a chefia do serviço de radiologia do Hospital Jesus, que é esse aqui, e vai presenciar um imenso número de crianças diagnosticadas com tuberculose pulmonar por meio da radiografia. Diante disso, o Manuel decidiu a importância da criação da fluorografia, algo que ele já havia pensado na França. E em 1936, ele obteve êxito. As imagens das primeiras fluorografias eram suficientemente nítidas. O desafio do diagnóstico radiológico a baixo custo estava superado, principalmente pelo fato de Manuel ter aberto mão da patente que iria lhe garantir os lucros sobre a venda dos aparelhos. Mas o Manuel ainda teria o desafio de sistematizar o novo método, divulgá-lo e utilizá-lo em massa para o combate à tuberculose. O primeiro aparelho, destinado a realizar exames em série da população, foi instalado no Centro de Saúde, na cidade do Rio de Janeiro. E nesse mesmo lugar foi inaugurado o Serviço de Registro Torácico, no ano de 1937. De 8 a 21 de julho daquele ano, foram examinados 758 indivíduos aparentemente saudáveis, e destes, 44 apresentaram, na fluorografia, algum tipo de lesão pulmonar. Isso só confirmou a importância daquela técnica. Durante o ano de 1938, 3 serviços de recenseamento torácico foram criados em São Paulo. Outras cidades do Brasil, da América do Sul, dos Estados Unidos e mesmo da Europa adotaram o fluorograma como instrumento para combater a epidemia de tuberculose. Esse novo método diagnóstico recebeu várias denominações, mas foi só no Congresso Nacional de Tuberculose, que aconteceu em maio de 1939, que foi proposto esse nome de abreografia, por causa do seu criador, o Manuel de Abreu. Anos depois, o seu aniversário, que é dia 4 de janeiro, foi decretado o Dia da Abreografia. A importância de suas obras renderam a Manuel inúmeras homenagens, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 1957 foi criada a Sociedade Brasileira de Abiografia e houve também a publicação da Revista Brasileira de Abiografia, de grande relevância. Além disso, Manuel foi indicado 6 vezes ao Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia. Mesmo não sendo contemplado em nenhuma, suas descobertas foram de grande relevância, sendo que no Brasil, comemorado no dia 4 de janeiro, o Dia Nacional da Biografia. Manuel de Abreu faleceu em 1962, em virtude de um câncer de pulmão. Deixou um legado de trabalho, dedicação e amor ao próximo muito grande. É um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações médicas em relação ao engajamento com a ciência. Então foi isso, meus amores. Esse foi o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia, conhecendo aí mais um dia, mais uma data que eu aposto que muita gente não conhecia. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, as notícias informativas. Voltamos com o nosso Matina de quinta-feira. No bloco anterior a gente conferiu o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Abreografia. Agora chegou a hora da gente falar das notícias informativas e a gente já começa com o que o presidente Lula determinou a retirada de 8 estatais do programa de privatização. Confira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a retirada de 8 empresas públicas do programa de privatizações e concessões do governo federal. O despacho foi assinado pelo presidente no dia da posse e publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As empresas que terão seus processos de desestatização interrompidos são Correios, Empresa Brasil de Comunicação, Dataprev, Nuclebras, Equipamentos Pesados S.A.,
Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, Petrobras S.A. e a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, S.A. E antes do nosso intervalo, vamos conferir as notícias informativas com a Euronews. A Rússia admitiu esta quarta-feira que 89 soldados terão morrido no bombardeamento a Makiiva. O ataque na véspera de Ano Novo a um prédio da cidade onde estavam estacionadas tropas russas foi o maior realizado pela Ucrânia desde o início da guerra. Já esta segunda-feira, o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, tinha prestado uma rara declaração a reconhecer 63 baixas entre as tropas russas. Kiev mantém, no entanto, a versão de que são centenas. Duas barras invertidas agora, com os números a aumentar, mesmo na versão do Kremlin. O presidente Volodymyr Zelensky alerta os ucranianos para uma provável contraofensiva de Moscovo. Moçambique é já membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU. O país foi eleito em junho passado, tal como Equador, Japão, Malta e Suíça, no mandato que começou formalmente com a tomada de posse, esta terça-feira, em Nova York, e que vai prolongar-se até o final de 2024. Momentos antes da cerimônia, o presidente moçambicano Felipe Nyusi prometeu salvaguardar os interesses africanos nos próximos 2 anos. Reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais, declarou Nyusi. O presidente moçambicano comprometeu-se ainda a usar a experiência do país na construção da paz por via do diálogo para contribuir na edificação de um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero. Na cidade de Chaves, faz-se o balanço dos estragos provocados pelas inundações em consequência do temporal que se abateu nos últimos dias no norte de Portugal. O caudal do rio Tâmega subiu cerca de 3 metros acima do normal na madrugada desta segunda-feira, invadindo ruas, espaços públicos e estabelecimentos comerciais. As chuvas, ventos fortes e inundações fustigaram também o Alto Minho e a ministra da Coesão Territorial Ana Brunhosa disse que será preciso 1 mês para fazer o levantamento dos estragos no distrito de Viana do Castelo. Em Valença, junto à fronteira espanhola, uma parte da fortaleza é Riuiu e as autoridades contam agora com a solidariedade do governo para a recuperação da muralha. É isso, meus amores, essas foram as nossas notícias informativas de hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta com um assunto muito importante, que é a área da saúde. Voltamos, estamos de volta, sejam bem-vindos novamente ao programa Matina desta quinta-feira. No bloco anterior a gente conferiu as nossas notícias informativas nacionais e internacionais e agora a gente vai falar de um dos pontos mais importantes do nosso programa, que é o quê? A saúde. E em seus últimos dias de mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza e regulamenta a prática da telesaúde em todo o Brasil. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 28. A medida, segundo o Ministério da Saúde, vai possibilitar a intensificação do acompanhamento remoto de pacientes e a ampliação do atendimento médico. A prática da telesaúde, que abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, havia sido permitida em caráter emergencial no Brasil no contexto da pandemia de Covid-19, mas precisava ser regulamentada. Agora, com a sanção presidencial, ela poderá ser exercida desde que obedeça a algumas determinações
como a de ser realizada somente com consentimento do paciente, caso o paciente recuse o atendimento virtual, o atendimento presencial deverá ser garantido por profissional de saúde. E segundo o Ministério da Saúde, a medida poderá gerar economia de custos em saúde, já que deverá facilitar a triagem de casos. Além disso, ela deverá possibilitar as novas estruturas de atendimento remoto e o desenvolvimento da tecnologia nacional, gerando empregos e movimentando a economia. E o Ministério da Saúde lançou a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica. Confira. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério da Educação, lançou no dia 28, em Brasília, a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, uma espécie de instância de articulação e consultoria destinada a fortalecer a pesquisa clínica no país. O decreto que cria oficialmente a rede foi publicado no Diário Oficial da União no início do mês. A proposta, de acordo com o Ministério da Saúde, é promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação nacional em pesquisa clínica. A rede funcionará como um fórum de articulação intersetorial e de cooperação técnico-científica. A iniciativa, centralizada no Departamento de Ciência e Tecnologia, prevê estratégias de qualificação de pesquisadores e profissionais de saúde, contribuindo para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. E temos novidade, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a injeção para tratamento da obesidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso de mais um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e obesidade. O princípio ativo da injeção é a semaglutida. Ela é uma substância semelhante ao hormônio GLP-1, que produzimos naturalmente no intestino e que indica para o sistema nervoso a sensação de saciedade. A injeção da semaglutida deve ser aplicada apenas uma vez na semana. Pesquisa feita pelo laboratório que produz a medicação mostrou que o medicamento promoveu uma redução média de 17% do peso corporal. Mesmo após a aprovação, ainda não há data definida para a comercialização do medicamento. É isso, meus amores. Essas foram as nossas notícias da área da saúde de hoje. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, fofoquinhas diárias com muita confusão, babados e gritarias. Voltamos já. Voltamos com o nosso Matina desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora, acordando, ligando a sua TV, indo trabalhar ou só tomando o seu cafezinho da manhã. É sempre um grande prazer ter a sua companhia aqui comigo, aqui conosco. No programa de hoje a gente já conferiu o resumo pontual todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Abreografia. Vimos também algumas notícias informativas do Brasil, de todo mundo. E no último bloco, as notícias da área da saúde, como uma nova vacina. Nova não, né? Uma primeira vacina para a obesidade aprovada pela Anvisa. E agora chegou a hora da gente espairecer um pouco, saber tudo que está acontecendo aí no mundo das celebridades com as nossas fofoquinhas diárias. Tem muita coisa boa, muita fofoca e muita polêmica. Confere aí. E a gente começa o nosso giro pelo mundo dos famosos de hoje, falando sempre da polêmica que acontece todo ano, Farofa da GK. E a Farofa da GK está chegando, acontece na próxima semana, e a influenciadora explicou por que não fará o evento aberto ao público geral, como havia cogitado e muita gente pediu. A festa de aniversário da humorista acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro e será exclusivo para celebridades, como aconteceu nos anos anteriores. GK disse que não fará a festa aberta ao público porque não tem experiência com produção de eventos para montar a farofa para um número maior de pessoas. Então ela não queria vender ingressos ao público e não pode entregar um serviço de má
vai acabar entregando um serviço de má qualidade, né? Ela disse que trabalhou com eventos, como eu já havia mencionado, e ainda estava estudando muito sobre isso, nunca imaginava que a farofa iria crescer dessa forma e nunca tinha nem passado pela cabeça dela. Então ela ainda não faz ideia como pode fazer a farofa aberta ao público. Ela disse que quando é aberta, envolve um certo gasto de dinheiro maior e ela quer agradar o máximo que ela puder e está fazendo planos para o ano que vem, mas ainda não é certeza. A influenciadora disse ainda que tem buscado acompanhamento com profissionais com experiência na área de eventos e que deseja ir com calma e aumentar o tamanho da farofa da GK gradualmente. Ela disse que aos poucos vai melhorando e imagina que é muito difícil fazer um evento aberto ao público, mas acredita que vai concluir sim. Ano passado aconteceu em dezembro aqui na cidade de Fortaleza, esse ano acontece novamente e o evento ficou em torno de 2 milhões de reais e ela falou que nesse ano de 2022 ela já triplicou o valor do evento. Então, para fazer uma coisa aberta ao público, eu acho que ela vai gastar um pouquinho mais. E falando agora de processos judiciais, de acordo com a coluna do jornalista Anselmo Góes, Antônia Fontinelli foi condenada no último dia 29 a prestar um mês e 10 dias de serviços comunitários após perder um processo contra o youtuber Felipe Neto, além de ter que pagar 20 mil reais para ele. A decisão do processo foi publicada pela 7ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro e é assinada pelo desembargador Marcos da Costa Ferreira, e o caso veio após Antônia sugerir que Felipe usava certos tipos de droga, afirmando que ele era sociopata e queria destruir a vida das pessoas. Vale lembrar que não é o primeiro processo que Felipe ganha de Antônia, já que em dezembro de 2021 ela também foi condenada por associar ele e seu irmão Lucas Neto ao crime de pedofilia. Na época, ela também foi condenada à prestação de serviços comunitários por 1 ano e 52 dias e também ao pagamento de uma multa. E falando agora de Fábio Porchat, durante a última terça-feira, ele participou do podcast Quem Pode Pode, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Eubank, e revelou um acontecimento um pouco inusitado que envolve a ex-BBB e coach de emagrecimento Mayra Card. O comediante e apresentador contratou ela na época para perder peso, já que ela é sempre contratada por muitos famosos para ter essa perda de peso. E durante o bate-papo, o comediante comentou sobre o seu processo para eliminar o peso, que foi comandada pela ex-esposa do ator e cantor Arthur Aguiar. Ao atingir a meta, ele ficou totalmente satisfeito e em 2017, quando ia se casar com Nathalie Mega, chegou a convidar a coach para a cerimônia como uma forma de agradecimento. Porém, o traje dela acabou impressionando, não de uma forma positiva, é esse que vocês estão vendo aqui na tela. É isso, meus amores, esse foi o nosso Matina de quinta-feira, já tá terminando, ficando por aqui. Amanhã a gente volta, 8 horas da manhã, eu tô aqui em ponto esperando você. Super beijo e até amanhã.